Bem-vindos a mais um Actian, este caçador supremo de dentadura postiça, pelo menos na sua versão mais contemporânea. Este podcast sazonal que aparece de longe em longe, se o vento estiver de feição e as velas não o atrapalharem. Cá estamos para mais um episódio sobre comédia. Essa é a ideia para a primeira temporada, e havemos de oscilar qual função trigonométrica entre temas graúdos e miudinhos e volta e meia intermédios. Havemos de ir para um lado atualidade, para o outro coisas antigas, supondo que uma coisa está longe da outra, o que eu costumo desconfiar. Trump, ao que parece, foi reeleito, e com a sua reeleição trouxe à baila as questões do costume, o papel da comédia, o papel qual papel, o papel qual papel. E parece que estamos sempre às carambolas dentro desta versão estrambólica do sketch dos Gato Fedorento. Qual é o papel da comédia? Qual é o papel da arte? Qual é o papel da poesia? E há dois extremos que, embora me agradem como início, a comédia não pode nada ou a comédia pode tudo, a versão mais geral, a arte não pode nada, a arte pode tudo. Eu desconfio sempre destes extremos, mesmo os extremos do Sporting às vezes merecem a minha maior desconfiança. Estou mais inclinado para dizer serve para qualquer coisa. Mas, como o Santo Agostinho, não me perguntem muito que eu não sei. Eu, quando estou a pensar, ainda chego lá. Agora, quando me pedem para verbalizar, ai meu Deus, que as palavras voam-se-me da língua. As palavras voam-se-me da língua. É assim que se diz, voam-se, porque se refere à minha pessoa. Pessoa essa que eu não recomendo a ninguém. Vamos estar aqui um pouco a refletir sobre o papel da comédia, pedindo de empréstimo algumas semi-conclusões. Perdoem-me o mamarracho linguístico, se é semi não pode ser conclusão. No entanto, este mamarracho linguístico transforma-se numa forma precisa, tendo em conta que nós saltamos de conclusão em conclusão. É sempre uma afinação que podemos pedir de empréstimo à ciência. É sempre um afinamento crescente, tendo em conta que o cientista é lúcido e não nos está a ludibriar com tangas. De economia, da eficácia, este grande teatro manco da eficácia, que vai saber, não gera nada. Mas são outros assuntos que não importa aqui para o caso, ou pelo menos não diretamente. O Trump trouxe à baila o papel da comédia, e muita gente que faz questão de, nas suas folgas, dizer a comédia não pode nada, não serve de nada, e assinalamos essas figuras como apóstolos do entretenimento. O entretenimento não pode nada a não ser continuar a hipnose. O grande objetivo do entretenimento é que a hipnose prossiga. A arte vai no sentido de interromper. Há uma ideia, já não sei oriunda de que boca ou de que mão, o homem é aquele que pensa com a mão. Isto parece simples, mas eu acho que é decisivo. Mais decisivo ainda quando pensamos à luz da nossa época. A interrupção é o início do pensamento. Nós, atualmente embalados por esta velocidade, esta cinética estupidificante, que por vezes começa logo no trabalho, mas vai para fora do trabalho, ganhamos essa embalagem. Nós nunca conhecemos a sapiência da inércia, pois ao sair do trabalho, supondo que não gostamos dele, o que é mais certo, embalamos-nos em ideias de empreendedorismo, de eu controlo a minha vida, o que mais não é que replicar de forma mais carinhosa as ideias desse palco manifestamente laboral. Não há uma interrupção que nos faça olhar para trás, não cegar, não regressarmos ao inferno, nem nos transformarmos em estátuas de sal. Eu acho que já vai sendo tempo. Há aqui muitas interpretações, e eu já disse umas poucas e inventei outras tantas, em relação ao confronto entre Perseu e Medusa.
Como ele não consegue enfrentar diretamente Medusa, porque é uma representação do horror, serve-se de um escudo polido de Atena, em virtude do reflexo consegue matar a Medusa. É um horror diluído no reflexo. Não estaria apto a enfrentar o horror nos olhos. Entretanto, a coisa deu-se, que é como quem diz a história da humanidade, e eu suponho que a Medusa, senhora das suas cobras, não apresente maior terror do que a nossa história amealhada. E pode ser uma história recente. Não precisamos de recuar muito que o combustível está caro. Os últimos 150 anos é suficiente. E a Medusa, se nos olhasse nos olhos como um amante, adentrasse na nossa alma, era ela que petrificava e não nós. Começa a achar que há aqui qualquer coisa de suavizar o horror que depois é danoso para compreendê-lo. Percebo de onde vem a ideia. O horror é tão poderoso que nos paralisa e depois impede-nos de agir. Parece-me que estamos num estágio em que o escudo de Atenas é o início de um jogo de reflexos que nós fizemos ao longo dos anos, como nos tornámos mais indefesos, seguirmos a ideia do wokeismo, reflexo de reflexo de reflexo de reflexo de reflexo, e se acontecer aquilo que acontece nas fotocópias, se vocês tirarem uma fotocópia de uma fotocópia de uma fotocópia de uma fotocópia, há um ponto a partir do qual aquela cópia desliga-se da imagem original. Vai havendo uma desfiguração e às tantas pode tornar-se um borrão que pode ser interpretado à bela maneira de Rorschach. E de repente é uma borboleta e vocês arriscam, é um rosto de Medusa. Mesmo não aparentando ser um rosto de Medusa, vocês por sorte acertam na origem. Isso é certo para vocês, mas para a maioria, depois cada um dá o seu palpite. Aquela mancha é uma medusa, é uma borboleta, é um cão, são todas as imagens, todos os fogos, o fogo, para fazer uma menção ao conto de Cortázar. Isto para dizer o quê? Ganha-se, em termos de segurança, se refletirmos o horror em qualquer superfície, todavia, também se ganha qualquer coisa a ver o horror nos olhos. É o gesto decisivo de cortar com a nossa ilusão. Parece-me que é decisivo. Olhar o terror nos olhos quebra-nos algum resquício de infância que possa ter sobrado e que ande para aqui aos trambolhões dentro da nossa verticalidade. Todas as fantasias vão no sentido contrário, vão no sentido de suavizar, de dar mais reflexos, de fazer com que, de conduzir o reflexo de Medusa num labirinto de espelhos para que ele se desfigure e se torne uma coisa mais fofinha. Esta destilação não é uma destilação fracionada na medida em que no final chega a algo mais puro, uma espécie de super Medusa. É no sentido contrário, é uma diluição sucessiva até que chega a apenas uma imagem desfocada de uma espécie de cobra. E isso já não nos mete medo. Ora, voltando para o papel da comédia, não pode nada... quase tudo pode alguma coisa. Não me peçam para dizer o que é que pode, porque depende do músculo. Eu falei numa conversa cá de sair com o Guilherme Fonseca, uma forma de combater o Trump. Parece-me que a comédia atual é muito devedora de um estilo curto, descontínuo. Ao contrário do Trump, que é um dançarino exímio na sua arte. Não há interrupções. É como se fosse uma paisagem que não admite lacunas. E a comédia precisa de respirar muito. A nível de dança, seria expectável que a comédia estivesse à altura como uma espécie de contra-coreografia. Se puséssemos a dança do Trump no ecrã, a dança da comédia ao lado, elas tinham de se bater de igual para igual, o que não acontece. A dança do Trump é mais fluida, apresenta mais nuances. A dança da comédia é devedora e não transcende a dança que lhe deu origem. É preciso haver este salto que muitas vezes tem que ver também com o ofício, mas mais que tudo com a coragem. Eu acho que falta coragem. Esse é um aspecto que me parece decisivo. A nível de coreografia, o Trump dá 10-0 à comédia. A comédia tem de praticar mais, tem de sentir os tendões todos a ceder, tem de ir ao limite. Não sei se a comédia é capaz, mas aquilo que nós temos na história é
de comédia que foi um bocadinho mais longe em termos de músculo, de prosa, de paisagem, uma espécie de paisagem sonora de Beethoven em palavras, pensando no Voltaire, num Diderot, num Rabelais, num Sterne, num Cervantes, ou seja, cria uma paisagem e captura o alvo, porque o alvo, as coordenadas não são demasiado específicas. Se ele fugir para o lado, há piadas também. Se levitar, há piadas também. Se enterrar a cabeça na terra, há piadas também. Tem de ser uma comédia tridimensional, ou até a 4 dimensões, tendo em conta o tempo, já supondo que aquele alvo vai mudar, vai mutar. O comediante devia ser capaz, ou o artista devia ser capaz, de profetizar as futuras metamorfoses do seu alvo. E só assim não seria apanhada desprevenida. E isto não me parece tão impossível assim, tendo em conta os exemplos anteriores. Há sempre esta margem para a profecia e a caraças é apanhada em falso. O alvo muda, vou-me safar, vou deixar de ser aquele alvo concreto, vou ganhar asas, mas a comédia já previu isso e é capturado novamente na piada. Este é um ponto. O outro ponto é o ridículo. E ficamos sempre a meio caminho do ridículo, do entendimento do ridículo, como o comediante tem alguma coisa a ver com o ridículo, o Trump também tem qualquer coisa a ver com o ridículo. Uma das razões pelas quais a comédia não consegue ir até ao osso no caso do Trump, porque o comediante, como representante do homem contemporâneo, sabe que fez um pacto com o diabo. Se ele fosse mesmo até ao osso criticando o ridículo do estatuto, do trabalho, dessa sofisticação, do dinheiro, aí sim ia atacar o Trump num ponto em que nos desmascarava a todos. E parece-me que esse é o calcanhar daquilo da comédia e é por isso que não consegue ferir o Trump. Como nós estamos envolvidos no processo, nós sabemos que aquele ridículo que pode ser uma hipérbole no Trump, nós também o temos, em dimensões talvez mais reduzidas. Nós não vamos até aí. Não queremos que haja uma espécie de desmascaramento, uma espécie de cair de máscaras, como se todas as máscaras do mundo caíssem em uníssono e esse som seria ensurdecedor. De repente, fitar-nos-íamos a todos. Epá, não conheço ninguém. Aproveitando que estamos aqui, eu percebo que é um salto gigante, mas por vezes é preciso recuar ao início. Diógenes o cínico, ou Diógenes o cão, é um belo exemplo para alargarmos a nossa definição de comédia. Para fazer rir, sim, para fazer pensar, talvez. E depois há aqui um terceiro eixo que me parece importante e que por vezes até suplanta estes dois primeiros. Serve para desmascarar. O problema do riso, de só nos ficarmos por esta definição, é que muitas vezes estamos num habitat hipócrita. E o riso a surgir não é grande sinal de saúde. É preferível o desmascaramento e, em havendo, em princípio, o rei que vai nu não se vai rir. O problema, voltando ao ridículo, é que nós não podemos dizer que o rei vai nu porque toda a gente vai nua. O rei poderia dizer, está bem, mas sou igual a vocês, qual é a diferença? Só faz sentido dizer que o rei vai nu quando há um contraste. Caso contrário, é mais do mesmo. De repente o rei camufla-se na multidão, ninguém dá por ele. Só faz sentido isso. Podemos não estar tão nus como o rei, mas estamos a meio caminho. E o nosso sonho molhado é sermos tão nus quanto o rei. Fechando este lado, voltando um bocadinho atrás, é a nossa incapacidade de ir até ao fundo do ridículo, porque isso expunha as nossas maiores fragilidades coletivas, individuais, e esses pirilampos que nós perseguimos como se fossem luzes ao fundo do túnel. O dinheiro, o progresso, todas essas ficções, o trabalho deixou de ter algum peso. Só quando a comédia começar a ter tino, quando começar a apontar os canhões para esses pilares, é que podemos começar a ver o Trump a andar de um lado para o outro. Mais uma vez, o Trump é só um exemplo e há sósias, microsósias e nanosósias do Sr. Trump. O ridículo está aqui a dar-nos um nó e nós não queremos ficar feios na fotografia, mas o comediante faz parte da história do feio, ele tem de abdicar da fotogenia. A foto não é para ele. A foto é caricatura, é para ficar no álbum dos séculos. Ele não entra naquela fotografia. Entra postumamente na legenda.
É quando o comediante quer entrar à força na foto, fica irmanado com o alvo e aquilo fica sempre bambo. A diplomacia não se dá com a comédia. Parece. E está fechado. Mais um Action, sigam-me no Spotify e havemos de falar novamente.